Um milionário casa-se com uma garçonete de um fast food por uma aposta e se surpreende quando Victor Almeida sempre foi o homem mais confiante da sala, como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia no Brasil. Ele acumulava sucessos e riquezas como ninguém. Aos 35 anos, sua vida parecia perfeita. Mansões de luxo, carros esportivos e a companhia constante de pessoas ansiosas para bajulá-lo. Para Victor, o mundo era um jogo de poder e controle, um jogo que ele sempre vencia. Uma tarde de sábado, Victor estava saindo com alguns amigos em um dos lugares mais improváveis para alguém de seu status, o fast burger local. Era uma parada irônica, uma forma de se divertirem fingindo viver uma vida comum. Sentados em uma mesa no fundo do restaurante, seus amigos conversavam casualmente, mas, como sempre, Victor dominava a conversa. "Você já fez de tudo", disse Diego Santos, um de seus amigos mais antigos, dando uma mordida em seu hambúrguer. "Fez milhões, conquistou quem quis, mas duvido que você consiga vencer essa próxima aposta." Victor ergueu uma sobrancelha, intrigado. "Estou ouvindo." Diego sorriu, claramente tendo planejado sua provocação. "Aposto que você não consegue casar com uma mulher que não tem absolutamente nada a ver com o nosso mundo. E não me refiro a modelos ou executivas. Estou falando de alguém realmente comum." Victor franziu a testa, enquanto os outros amigos trocavam olhares divertidos. "O que você quer dizer com comum?" "Quero dizer", disse Diego, apontando discretamente para uma garçonete limpando uma mesa ali perto. "Aposto que você não consegue conquistar e casar com alguém como ela. Aquela mãe solteira, a garçonete aqui no Fast Burger. Vamos ver você trazer alguém assim para o seu mundo." Victor seguiu o olhar de Diego. A garçonete em questão era Sofia Oliveira, uma mulher de 28 anos que trabalhava no Fast Burger há algum tempo para sustentar sua filha de 5 anos, Luna. Sofia era quieta e trabalhadora, nunca deixando que o estresse de clientes difíceis ou a rotina exaustiva de uma mãe solteira a abalasse. Para a maioria das pessoas no círculo de Victor, ela seria invisível. "Você quer que eu case com a garçonete?" Perguntou Victor com descrença e um toque de diversão na voz. "Exatamente. Eu te dou 2 milhões se você conseguir. Sem contratos, sem truques. Tem que ser um casamento de verdade", disse Diego, os olhos brilhando com o desafio. 2 milhões de reais era troco de bolso para Victor, mas o desafio em si o intrigava. Victor Almeida nunca recusava uma aposta. Para ele, não se tratava do dinheiro, mas de vencer. E Sofia, com sua vida simples, tão distante de sua realidade, parecia a oportunidade perfeita para mais uma vitória. 2 milhões. Sorriu Victor, erguendo seu copo de refrigerante. "Isso vai ser fácil. Prepare o cheque, Diego, porque eu vou ganhar." Seus amigos riram, convencidos de que estavam testemunhando o início de mais um triunfo do imparável Victor Almeida. No fundo, Victor sentia uma nova empolgação. Sofia seria um tipo diferente de desafio e ele adorava desafios. Victor observou Sofia mais de perto enquanto ela limpava as mesas. Seu cabelo castanho claro estava preso em um rabo de cavalo e ela não usava maquiagem perceptível. Havia algo em seus olhos que o intrigava, uma mistura de cansaço e resiliência. Era claro que ela trabalhava duro para manter sua vida nos trilhos. Quando ela se aproximou para recolher alguns copos vazios, Victor decidiu fazer sua jogada. "Sofia, certo?" Ela olhou para ele brevemente, a expressão neutra. "Sim, posso ajudar em algo?" "Me chame de Victor", disse ele com um sorriso confiante. "Acho que você nunca me atendeu antes." Sofia piscou, surpresa com o comentário. "Eu trabalho aqui há meses. Você provavelmente não notou." Ele riu, balançando a cabeça. "Provavelmente não, mas isso muda hoje. Que tal tomarmos um café algum dia?" Ela ergueu uma sobrancelha, claramente cética. "Desculpe, estou trabalhando." Victor não desistiu, mantendo o sorriso. "Não agora, claro. Mas você deve ter um dia de folga, né? Poderíamos conversar um pouco." Sofia o encarou por alguns instantes antes de responder. "Preciso voltar ao trabalho." E com isso ela se afastou. Victor sentiu uma onda de frustração.
Ela não reagira como ele esperava, mas isso só o fazia querer tentar mais. Sofia não era como as outras mulheres a que ele estava acostumado, que se deixavam encantar com poucas palavras. Havia algo em sua resistência que o desafiava, e Victor não fugia de desafios. Enquanto ela voltava para recolher mais copos vazios e jogá-los no lixo, ele manteve os olhos nela. Eu sou persistente, Sofia. Você vai descobrir isso. Vou continuar pedindo até você dizer sim. Ela deu um sorriso educado, imune ao seu charme. Boa sorte com isso. Aquela resposta só o motivou mais. O que começara como uma simples aposta entre amigos, agora parecia pessoal. Victor Almeida sempre conseguia o que queria, e ele estava determinado a vencer Sofia, assim como vencera todas as apostas anteriores. Enquanto Diego e os outros terminavam suas refeições, Victor deu a Sofia um último olhar antes de sair. Ele sabia que na próxima vez que a visse, seria mais direto. Se havia uma coisa que ele entendia, era que ninguém resistia ao seu charme por muito tempo. E Sofia Oliveira não seria a exceção. Victor Almeida nunca recuara de um desafio, especialmente depois que Diego elevou a aposta para 2 milhões. Não se tratava apenas do dinheiro, era orgulho. Ele estava decidido a fazer Sofia Oliveira, a garçonete do Fast Burger, aceitar seu convite e, eventualmente, casar com ele. Com o passar dos dias, Victor se sentia mais focado em seu objetivo. No fundo, ele sabia que a aposta era superficial, mas a ideia de ser rejeitado ferira seu ego. Vamos nos divertir com aqueles que só leem os comentários. Eles não vão entender. Digite Fast Burger nos comentários. Só quem chegou até aqui vai sacar. Na terça-feira seguinte, Victor retornou ao Fast Burger no mesmo horário. Ele observou Sofia enquanto ela atendia outros clientes. Ela era profissional, sempre focada e rápida. Algo em sua seriedade o intrigava. Provavelmente era exatamente o que a tornava diferente das mulheres que ele costumava conhecer. Sofia parecia forte, capaz e completamente desinteressada em qualquer coisa que ele tivesse a oferecer. Victor estava acostumado a mulheres tentando impressioná-lo ou chamar sua atenção. Mas Sofia, ela parecia indiferente a tudo. Quando Sofia veio à sua mesa para anotar o pedido, ele a interceptou com um sorriso confiante. Ei, Sofia, pensei que talvez você estivesse esperando me ver de novo. Ela ergueu as sobrancelhas, não escondendo a surpresa. Não sabia que você vinha aqui tão frequentemente. Bem, acho que vou começar a vir mais vezes, disse ele brincalhão. Sabe, ótimo atendimento e tal. Sofia lhe lançou um olhar cético e anotou o pedido. Mas antes que pudesse se afastar, Victor decidiu tentar mais uma vez. Então que tal aquele café? Só para nos conhecermos melhor, insistiu. Ela o estudou por um momento, claramente irritada com sua persistência, mas respirou fundo. Olha, eu aprecio, mas estou realmente ocupada. Minha vida não deixa espaço para encontros casuais. Victor percebeu que, se continuasse com a abordagem casual, ela o afastaria ainda mais. Mudando de tática, ele baixou o tom e disse: Eu entendo que você está ocupada. Prometo que não estou aqui para complicar sua vida. Só quero te conhecer melhor. Ela parecia pronta para recusá-lo de novo, mas algo na expressão calma e séria de Victor a fez hesitar. Finalmente, Sofia soltou um suspiro pequeno e concordou. Tudo bem, Victor, mas vai ser um café rápido. Não tenho tempo para mais que isso. Era progresso e, para Victor, isso bastava por enquanto. Ele só precisava de uma pequena brecha para iniciar seu plano, e agora a tinha. Naquela mesma tarde, eles se encontraram em um café próximo. Sofia chegou no horário, ainda de uniforme de trabalho, e visivelmente desconfortável com a situação. Victor, por outro lado, estava completamente à vontade. Eles se sentaram em uma mesa no fundo, longe dos outros clientes, e ele a observou enquanto ela pegava o cardápio com pouco interesse. Então, Sofia, como é sua vida? Há quanto tempo você trabalha lá? Perguntou ele, tentando soar amigável. Ela deu de ombros, mantendo o tom reservado. Alguns anos. É como eu sustento minha filha, Luna. Trabalho muito, mas é o que posso fazer por enquanto.
Victor assentiu, sentindo-se ligeiramente deslocado pela primeira vez. Ele estava acostumado a conversas sobre investimentos, festas e viagens de luxo. Mas perceber que alguém vivia uma realidade tão diferente o surpreendeu. Para Victor, o trabalho era algo que ele comandava de um escritório. Para Sofia, era sua tábua de salvação. Você tem algum tempo livre? Eu perguntou curioso sobre como ela gerenciava tudo. Ela soltou uma risada sem humor. Não muito, para ser honesta. Quando não estou trabalhando, estou com minha filha. Isso ocupa a maior parte do meu tempo. E você? Qual é a sua história, Victor? Ele sorriu, sabendo que sua resposta poderia soar distante para ela. Sou o CEO de uma empresa de tecnologia. Trabalho muito também, mas... Bem, é um estilo de vida um pouco diferente. Sofia não reagiu como ele esperava. Ela só assentiu, como se já tivesse imaginado isso. Eu pensei. Por isso fiquei surpresa com o seu convite. Pessoas como você não costumam se misturar com pessoas como eu. Havia algo em sua honestidade que o incomodou. Por que você diz isso? Você acha que todo mundo é igual? E perguntou Victor, inquieto pela primeira vez. Sofia olhou diretamente nos olhos dele. Não é que eu ache que todo mundo é igual. É só que acho difícil entender o que um homem rico e bem-sucedido poderia querer com alguém como eu. Você poderia escolher qualquer uma do seu círculo. Victor se sentiu encurralado pela pergunta. Ele não podia contar a verdade sobre a aposta, então deu a única resposta possível. Talvez seja exatamente isso que me interessa em você, Sofia. Você não faz parte desse mundo e isso é raro para mim. Sofia soltou um suspiro, claramente desconfortável. Olha, Victor, vou ser honesta. Minha prioridade é minha filha. Ela significa tudo para mim. E estou aqui porque acho que você está sendo sincero, mas não tenho tempo para joguinhos. Ele assentiu e, por um breve momento, sentiu algo mudar dentro dele. Tão comprometido quanto estava com a aposta, ele não podia negar que havia algo em Sofia que o desafiava. Ela era real, direta e diferente de qualquer uma que ele já conhecera. Eu entendo, Sofia, disse suavemente. Prometo que não há joguinhos aqui. Sofia o estudou mais uma vez. Depois terminou seu café e se levantou. Bem, foi um café rápido, como eu disse. Victor sorriu. Que tal fazermos isso de novo algum dia? Talvez uma conversa mais leve da próxima vez. Ela o olhou, considerando a oferta. Após um momento, deu um pequeno aceno. Talvez. Enquanto ela se afastava, Victor ficou para trás, observando-a desaparecer pela porta do café. Ele dera o primeiro passo e agora sua curiosidade por ela crescia a cada encontro. Victor estava acostumado a alcançar seus objetivos rapidamente e com Sofia Oliveira sentia a mesma urgência. Depois daquele café breve, a imagem dela e as palavras sinceras sobre sua filha ficaram em sua mente. A aposta com Diego ainda ecoava ao fundo, mas com o passar dos dias parecia mais um incentivo passageiro. Algo mais profundo nele queria entender Sofia, e nem ele conseguia explicar essa atração crescente. Nas semanas seguintes, Victor começou a aparecer no Fast Burger com mais frequência. Ele manteve as coisas discretas, garantindo não exagerar, mas aproveitava cada oportunidade para trocar algumas palavras com Sofia. Aos poucos, ela se acostumou à presença dele, e suas conversas se tornaram mais pessoais, tocando em detalhes sobre as vidas de ambos. Uma tarde, Victor percebeu que era hora de elevar a aposta ao próximo nível. Ele sabia que, se continuasse com coisas casuais, conversas rápidas e cafés, Sofia não consideraria algo mais sério. Ele precisava de uma jogada ousada, algo que mostrasse que estava genuinamente interessado. Naquela tarde tranquila no Fast Burger, enquanto Sofia arrumava bandejas atrás do balcão, Victor se aproximou dela. Sofia, começou, tentando soar o mais sincero possível. Tenho pensado muito sobre nós. Sei que isso pode soar repentino, mas o que você acha de levarmos isso a sério? Ela o olhou confusa, franzindo a testa. Levar o que a sério? Victor respirou fundo, sabendo que ser direto era sua melhor chance. Casamento, Sofia.
Ela riu involuntariamente, atordoada pela proposta inesperada. Você está falando sério? Eu mal te conheço, Victor. Eu sei que sou a loucura, admitiu ele, fazendo o possível para se manter composto. Mas sinto que temos algo especial, algo que nunca senti com ninguém. Talvez porque você não é do meu mundo, talvez porque vejo algo real em você. Alguém que vive uma vida com propósito. Ela balançou a cabeça, ainda em descrença. Você está realmente sugerindo casamento com alguém que mal conhece? Que tipo de realidade é essa? Victor percebeu que estava perdendo o controle da situação. Ele sabia que precisava ser mais convincente. Não estou brincando, Sofia. Sei que venho de um mundo muito diferente e que isso pode soar absurdo, mas quero dar a você e a Luna uma vida melhor. Sofia respirou fundo, dividida entre o instinto de rejeitá-lo e a estranha atração que sentia por ele. Era difícil acreditar que alguém com o estilo de vida dele se interessaria genuinamente por ela, mas, ao olhar nos olhos dele, sentiu um vislumbre de esperança. Não estou pedindo uma resposta agora, disse Victor, sentindo a hesitação dela. Só pense nisso. Não quero te pressionar, mas acredito que poderíamos fazer isso funcionar. Sofia o estudou, tentando entender as intenções por trás de suas palavras. Vou pensar, disse finalmente antes de voltar ao trabalho, ainda perplexa. Os dias seguintes foram cheios de reflexão e dúvida para Sofia. Ela questionava a proposta de Victor. Afinal, ele era um homem de um mundo que ela não entendia, e sua própria realidade, como mãe solteira e garçonete, parecia incompatível com a vida que Victor oferecia. No entanto, a ideia de casar com ele e o que isso poderia significar para sua filha Luna mexia com algo dentro dela. Por mais improvável que parecesse, a proposta poderia oferecer um futuro que ela nunca conseguiria proporcionar sozinha. Uma semana depois, Victor apareceu de novo no Fast Burger. Ele esperou Sofia terminar o turno e, quando ela saiu, chamou-a sorrindo com uma mistura de confiança e nervosismo. Sofia, você pensou no que eu pedi? Ela respirou fundo, a expressão séria. Você realmente acha que isso poderia dar certo, Victor? Somos de mundos completamente diferentes. Eu sou uma garçonete com uma filha pequena. Minha prioridade é ela e sempre será. Não estou aqui para joguinhos. Victor assentiu, tirando uma caixinha de veludo pequena que havia preparado. Abrindo-a, revelou um anel elegante, mas simples, que brilhava sob a luz da noite. Ele sabia que algo chamativo a intimidaria, então escolheu algo que refletisse sinceridade. Sofia, estou falando sério, disse, segurando o anel entre os dedos. Quero que você veja isso como uma chance para construirmos algo juntos. Poderíamos dar à Luna um tipo diferente de vida, e se você disser sim, prometo que nunca vou te decepcionar. O coração de Sofia acelerou. A proposta parecia surreal, mas a expressão de Victor era tão determinada, tão genuína, que por um momento ela acreditou. Por que eu, Victor? Com todo o seu dinheiro e o seu mundo, por que você está aqui me pedindo isso? O perguntou ainda em descrença. Victor sorriu, refletindo sobre uma verdade que ele mesmo não compreendia totalmente. Porque você é diferente de qualquer uma que eu já conheci. Porque talvez pela primeira vez vejo algo real. Ela ficou em silêncio, os olhos no anel. Isso parece tão irreal, mas não posso ignorar que tenho uma filha para pensar. Talvez eu esteja sendo tola, mas vou aceitar pelo bem da Luna. Victor se aproximou, colocando o anel em seu dedo. Prometo que vou fazer isso valer a pena, Sofia. Ela exalou, ainda surpresa com sua decisão. Tudo bem, Victor. Estou confiando em você. Com isso, Victor sorriu, aliviado, certo de que estava um passo mais perto de vencer a aposta. Para Sofia Oliveira, aceitar a proposta de casamento de Victor Almeida parecia surreal, mas necessário. Desde que se tornara mãe, toda decisão que tomara fora pelo bem-estar de Luna, e agora, ao dar esse passo ousado, seu objetivo era claro: garantir um futuro mais seguro para sua filha. A transição para essa nova vida aconteceu rapidamente. Victor cuidou de tudo com sua eficiência habitual, garantindo que Sofia e Luna se mudassem para sua mansão.
A casa era grandiosa, com tetos altos, móveis luxuosos e tudo o que Sofia nunca imaginara. Cada canto exalava riqueza, mas para ela parecia frio e impessoal. Sofia tentou se adaptar, mas as diferenças entre seus mundos eram gritantes. Naqueles primeiros dias, ela se sentia como uma visitante em uma vida que não era dela. Victor, embora atencioso, mantinha uma distância cuidadosa. Ele parecia genuinamente interessado em fazê-la se sentir em casa, mas suas reuniões intermináveis e responsabilidades impediam uma conexão mais profunda. O primeiro jantar juntos na mansão destacou essas diferenças. Eles se sentaram em uma longa mesa de jantar com Victor na cabeceira, Sofia a alguns assentos de distância e Luna entre eles. Victor observou Luna com uma mistura de curiosidade e desconforto. A menininha olhava ao redor, fascinada pela talheiraria de prata e o brilho dos copos de cristal. "Você gosta daqui, Luna?" perguntou Victor, tentando iniciar uma conversa. Luna assentiu timidamente. "Sim, é grande, como a casa de uma princesa." Sofia sorriu para a filha, tentando mantê-la com os pés no chão. "É mesmo, querida, mas lembre-se, isso é só um lugar para morarmos. Nossa vida ainda é a mesma." Victor captou a cautela nas palavras de Sofia e se perguntou se ela se sentia deslocada. Ele tentou aliviar o clima, contando uma história de infância sobre como se perdeu em uma das propriedades da família. Mas apesar de seus esforços, Sofia parecia reservada, como se ainda estivesse tentando descobrir seu papel nesse novo cenário. Os dias viraram semanas e lentamente Sofia começou a aprender mais sobre o mundo de Victor. Ele era um homem que vivia para o trabalho, cercado de reuniões constantes e pessoas influentes. Enquanto isso, Sofia passava a maior parte do tempo cuidando de Luna, supervisionando suas atividades escolares e tentando se instalar no novo lar. Victor se esforçava para passar tempo com Sofia e Luna entre suas reuniões, mas sua presença muitas vezes parecia distante. Ele perguntava sobre a rotina de Luna e tentava participar de atividades familiares, mas o desencontro entre suas vidas era óbvio. Uma tarde, Sofia estava ajudando Luna com a lição de casa quando Victor entrou na sala de estar e as observou por alguns instantes. Havia uma simplicidade na relação entre mãe e filha que ele nunca experimentara. Uma proximidade natural e genuína. "Precisa de ajuda?" te perguntou, um pouco desajeitado. Sofia olhou para ele, surpresa. "Você entende alguma coisa de lição de casa escolar?" Ele riu, balançando a cabeça. "Talvez não, mas posso tentar." Sofia sorriu e, pela primeira vez, Victor sentiu que havia se conectado de verdade com ela. Ele se sentou ao lado delas, tentando se envolver na atividade de Luna, e ela riu de seus erros enquanto respondia às perguntas. Aquele momento leve pareceu uma pequena ponte entre seus mundos tão diferentes. Mas, apesar do pequeno progresso, Sofia permanecia cética quanto às intenções de Victor. Ela sabia que o casamento deles não começara da forma mais convencional e ainda sentia que algo entre eles ficava sem ser dito. Victor, por outro lado, começava a experimentar uma mudança interna que não esperava. No início, tudo era orgulho, uma aposta para provar que podia conquistar qualquer desafio. Mas agora, a presença de Sofia e Luna o fazia questionar o verdadeiro propósito de tudo. Naquela mesma noite, enquanto Victor se preparava para dormir, notou Sofia sentada na beirada da cama, perdida em pensamentos. "O que há de errado?" perguntou com cautela. Ela suspirou, olhando para ele. "Victor, acho que precisamos entender exatamente o que estamos fazendo aqui. Não somos um casal normal. Não temos uma história juntos. E mesmo que você tenha sido atencioso, sinto que estamos só tentando encaixar em algo que pode não funcionar." Ele se sentou ao lado dela, olhando-a com sinceridade. "Eu entendo, Sofia, mas você acreditaria em mim se eu dissesse que estou tentando descobrir isso também? Quero que isso dê certo,
mesmo que não tenhamos começado da melhor forma. Podemos construir algo real aqui. Sofia o estudou em silêncio, não certa se podia confiar em suas palavras. Tudo em Victor parecia perfeito demais, e ela sabia que suas intenções nem sempre eram claras. Mas apesar das dúvidas, queria acreditar que talvez eles pudessem construir algo real. Talvez com o tempo você aprenda a apreciar a vida simples que eu valorizo tanto. Por enquanto acho que podemos só tentar, disse com um suspiro. Mas preciso que você seja honesto comigo, Victor. Se isso não for real, se for só um experimento, prefiro acabar agora. Ele assentiu, a expressão séria. É real, Sofia. Posso te prometer isso. A resposta deu a Sofia um pouco de paz, mas as palavras pareciam vagas. Construir uma vida juntos estava se provando muito mais complicado do que ela imaginara. Mas naquele momento, decidiu dar a Victor e a si mesma uma chance. Com o passar das semanas, algo inesperado começou a acontecer com Victor Almeida. Viver com Sofia e Luna o afetava de formas que ele nunca poderia prever. Desde o início, ele sabia que esse casamento era só uma aposta, um desafio para provar sua capacidade de vencer. No entanto, quanto mais tempo passava com Sofia e sua filha, mais se via mudado. Vamos brincar com aqueles que só leem os comentários. Eles não vão entender. Digite refrigerante nos comentários. Só quem leu até aqui vai pegar. O sorriso de Luna e a simplicidade com que Sofia encarava a vida despertavam nele uma admiração que ia além de qualquer relacionamento que já tivera. Conquistas materiais, outrora tão importantes, agora pareciam vazias comparadas à autenticidade e dedicação que Sofia demonstrava todos os dias. A forma como ela cuidava da filha e gerenciava tudo em casa revelava uma força que ele nunca encontrara em seu círculo social. Uma noite, durante o jantar juntos, Victor percebeu que estava se abrindo para Sofia mais do que nunca. Ele falou sobre sua infância, o peso das expectativas familiares e as pressões de ser um CEO jovem. Sofia ouviu atentamente e ele sentiu que, pela primeira vez, não precisava provar nada. Podia simplesmente ser ele mesmo. Acho que nunca tive alguém com quem pudesse realmente falar sobre essas coisas, admitiu, surpreso com sua própria vulnerabilidade. Sofia sorriu suavemente. Às vezes, Victor, você só precisa de alguém para ouvir. Alguém que não espera nada em troca. Aquela declaração simples o atingiu em cheio. Ele percebeu o quanto estava acostumado a relacionamentos baseados em interesses, onde tudo era sempre em troca de favores, status ou poder. Mas com Sofia, as coisas pareciam diferentes. Ela não esperava nada dele, exceto honestidade, e isso o desarmava completamente. A mudança de Victor se aprofundou com o tempo. Agora, ele se via procurando maneiras de passar mais tempo com Sofia e Luna, saboreando os pequenos momentos do dia a dia que outrora ignoraria. Um fim de semana, ele as surpreendeu com uma ida ao parque da cidade. Algo que lhe parecia comum, mas era uma experiência empolgante para Luna. Luna correu pela grama, rindo e gritando enquanto Victor tentava acompanhá-la. Sofia os observava, sorrindo calorosamente, e Victor se viu envolvido no momento. Ele nunca sentira tal leveza, tal alegria simples. No fundo, começou a questionar o verdadeiro motivo de seu casamento. Aquela aposta inicial não fazia mais sentido, e ele sabia que não estava ali por dinheiro ou orgulho, mas porque sentia algo genuíno. Durante o passeio, Victor teve uma conversa sincera com Sofia enquanto Luna brincava por perto. Sofia, sei que começamos isso de um jeito estranho, mas estou tentando entender o que está acontecendo comigo. Ela o olhou curiosa. O que você quer dizer? Nunca pensei que me sentiria tão conectado. Passar tempo com você e Luna se tornou a melhor parte do meu dia, admitiu, desviando o olhar. Parece loucura, mas vocês me fizeram ver a vida de forma diferente. Sofia sorriu levemente, surpresa, mas ainda cautelosa. Sei que nosso começo foi complicado, mas sinto que há algo especial aqui também, Victor. Mas precisamos ser honestos um com o outro. Se isso não for real,
Prefiro não continuar. Victor pegou a mão dela, olhando nos olhos. É real, Sofia. Nunca estive tão certo de algo na vida. Com o passar dos dias para meses, a transformação de Victor se tornou ainda mais visível. Ele começou a se afastar dos amigos que incentivaram a aposta e até rearranjou sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa. Diego e os outros notaram as mudanças e logo começaram a questioná-lo sobre o que estava acontecendo. Uma noite, durante o jantar, Diego o confrontou diretamente. Victor, o que está acontecendo com você? Você está se afastando de todo mundo e mudando completamente. Victor respirou fundo, cansado das insinuações dos amigos. Acho que estou percebendo o que realmente importa. Diego riu, descrente. Isso é tudo por causa da aposta? Pensei que fosse só uma brincadeira. Victor sentiu a irritação crescer. Aposto que você acha isso engraçado, mas não é mais uma piada para mim. Quero que as coisas deem certo com Sofia. Diego o estudou por um momento. Então é sério? Sim, é sério. E se você não consegue entender isso, talvez deva se preocupar com a sua própria vida, disse Victor, encerrando a conversa. Aquela noite marcou o fim de sua amizade com Diego. Victor sabia que não podia mais manter as mesmas amizades e romper laços com aquele círculo social. Parecia o elo final com a vida superficial que outrora levava. Agora, entendia que queria uma vida autêntica com Sofia e Luna, mesmo que isso significasse deixar para trás o mundo que sempre conhecera. Quando chegou em casa naquela noite, Sofia notou que ele parecia perturbado. Sentados juntos na sala de estar, ela ouviu enquanto ele se abria sobre como se sentia perdido, distante de tudo o que outrora parecera importante. Sinto como se estivesse me afastando de todo mundo, como se tudo o que eu valorizava estivesse escapando, disse com um suspiro profundo. Sofia colocou a mão sobre a dele. Talvez você esteja só encontrando algo mais real, Victor. Às vezes, precisamos nos perder para nos acharmos. Aquela conversa foi o empurrão final que Victor precisava. Pela primeira vez, ele estava pronto para deixar tudo para trás e seguir em frente com Sofia. Sabia que, com ela, encontrara não só o amor verdadeiro, mas também um jeito de viver que o realizava de formas que nunca imaginara. Os meses com Sofia e Luna trouxeram a Victor inúmeras descobertas. A transformação que ele estava passando era evidente não só em suas ações, mas em como via o mundo ao redor. Ele passava mais tempo em casa, focado em atividades simples, e evitava os círculos sociais que outrora achava essenciais. Mas uma manhã de outono, uma descoberta inesperada trouxe tudo de volta, reavivando memórias que Victor esperava esquecer. Ele estava em seu escritório em casa, revisando alguns contratos, quando um antigo documento chamou sua atenção. Era uma notícia sobre uma aquisição passada que sua empresa fizera, uma pequena fábrica que fora fechada anos antes. Ao ver a data, memórias daqueles eventos ressurgiram. Ele se lembrou de que, na época, ordenara o fechamento da fábrica para cortar custos e aumentar lucros. Para ele, era só uma decisão de negócios, mas para muitas pessoas, aquilo mudara tudo. Inquieto, Victor mergulhou mais fundo nas consequências do fechamento da fábrica e descobriu que centenas de funcionários perderam seus empregos. A cidade onde a fábrica ficava sofrera economicamente, forçando muitas famílias a recomeçarem do zero. Na época, ele não pensara nas pessoas por trás dos números, só no impacto que a decisão teria nos lucros. Mas ao ler o relatório e ver a cidade afetada, uma verdade gelada o atingiu. Era a cidade natal de Sofia. Com mãos trêmulas, ele começou a ligar os pontos e percebeu que a decisão que tomara anos antes afetara diretamente a vida dela. Foi por isso que Sofia acabara trabalhando no Fast Burger, lutando para criar Luna sozinha.
Mesmo sem intenção, ele causara o sofrimento dela. A descoberta abalou Victor profundamente. Ele passou o resto do dia incapaz de se concentrar em qualquer coisa. O pensamento de que era, em parte, responsável pelo sofrimento de Sofia e Luna o consumia de culpa e arrependimento. Mas como contar a ela? Como admitir que fora a causa de tanta dor? Por dias, a revelação o atormentou, e a distância entre ele e Sofia começou a crescer. Ela notou que ele parecia distante e preocupado, mas Victor tentava esconder seu turbilhão emocional, temendo como ela reagiria à verdade. No entanto, sabia que não podia guardar o segredo para sempre. Finalmente, em uma noite tranquila, Victor decidiu que era hora de contar tudo a Sofia. Eles estavam na sala de estar depois que Luna fora dormir e o ambiente era calmo. Ele sabia que era o momento certo. Sofia começou procurando as palavras certas. Preciso falar com você sobre algo importante. Algo do meu passado. Ela o olhou surpresa pelo tom sério. O que é, Victor? Aconteceu algo. Ele respirou fundo e as palavras começaram a sair. Você se lembra da fábrica onde trabalhava antes de nos conhecermos? Aquela que foi fechada? O rosto de Sofia se nublou de tristeza ao recordar aquele tempo difícil. Sim, lembro. Foi uma época muito dura. Eu estava grávida da Luna e tive que enfrentar tudo sozinha. Victor desviou o olhar, sentindo-se envergonhado. Sofia, fui eu. Eu fui quem ordenou o fechamento da fábrica. As palavras pairaram no ar e a expressão de Sofia passou de confusão para choque. Ela piscou, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Depois, o encarou com uma mistura de descrença e dor. Você fez isso? E sussurrou, a voz quase falhando. Sim, respondeu ele, a voz baixa e cheia de culpa. Na época que era só uma decisão de negócios. Eu estava focado em lucros e não pensei nas pessoas que afetaria. Sofia, me desculpe. Se eu soubesse o impacto que teria em você, nunca teria feito essa escolha. Sofia se afastou lentamente, tentando absorver o peso da confissão. Cada luta, cada noite que ela batalhara para sustentar a filha e manter a dignidade, agora estava ligada a ele. A traição parecia quase insuportável. Ela respirou fundo, lágrimas brotando nos olhos. Então tudo isso, tudo o que passamos, você é o motivo de eu ter acabado nessa situação? O motivo de eu ter que trabalhar como garçonete e lutar para criar minha filha? E agora, no que, Victor? Você espera que eu simplesmente esqueça tudo? A voz dela o cortou como uma faca. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou, os olhos queimando de raiva e tristeza. Sofia, sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero consertar as coisas. Quero que você me perdoe. Perdoar? Mas ela riu amargamente. Como eu perdoo alguém que destruiu minha vida e minha estabilidade e depois decide aparecer como um herói? Isso é egoísta, Victor, e não sei se consigo te perdoar por isso. Victor sentiu uma dor profunda ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que as merecia. Seu passado o alcançara, e o preço era alto. Ele a viu se levantar e ir em direção ao quarto, cada passo carregado de dor e ressentimento. Sofia, chamou, a voz baixa e trêmula. Eu faria qualquer coisa para consertar isso. Você e Luna importam para mim. Não quero te perder. Ela parou e olhou para ele por um momento. Victor, você não nos conquistou com palavras bonitas ou promessas vazias. Eu fiquei porque acreditei que você era sincero. Mas agora vejo que talvez tudo isso seja só mais um dos seus negócios. E com isso, ela se virou e entrou no quarto, deixando Victor sozinho na sala de estar, cercado por uma culpa que parecia impossível de superar. Ele sabia que palavras não bastariam. Se quisesse reconquistar a confiança de Sofia e reconstruir o que tinham, precisaria provar, com ações genuínas, que mudara de verdade. Depois da revelação devastadora sobre o fechamento da fábrica, a tensão entre Victor e Sofia se tornou quase insuportável. Sofia mal conseguia olhá-lo, e suas conversas, outrora cheias de calor e risadas, agora eram marcadas por silêncio e dor. Victor se sentia perdido, oprimido pela culpa.
Toda vez que via a decepção nos olhos de Sofia, algo dentro dele se quebrava. Na manhã seguinte, Sofia ainda processava o redemoinho de emoções. Ela tentava esconder a dor por causa de Luna, mantendo a calma na frente da filha, mas a raiva e o senso de traição persistiam. Saber que Victor era responsável por todas as lutas e sacrifícios que ela suportara não era algo que pudesse esquecer facilmente. Agora, todo o relacionamento deles parecia construído sobre uma ironia cruel. A vida na mansão continuava, mas Victor estava visivelmente abalado. Ele continuava tentando se conectar com Sofia, mas cada tentativa esbarrava em uma parede invisível. No fundo, sabia que precisava dar a ela o tempo necessário e, enquanto isso, prometeu a si mesmo que encontraria uma forma de consertar as coisas, não com promessas ou desculpas, mas com ações significativas. Alguns dias depois, durante o jantar, Victor reuniu coragem para iniciar uma conversa mais direta. Sentado à mesa, a voz trêmula, ele começou. Sofia, sei que te magoei e entendo se você não puder me perdoar, mas me daria uma chance de mostrar que mudei? Ela o olhou friamente, os olhos brilhando com uma mistura de dor e indignação. Você quer uma chance, Victor? Você tirou tudo de mim e agora quer uma chance para provar que é uma boa pessoa? Não acha isso conveniente demais? Ele respirou fundo, lutando contra o desespero. Sei que você tem razão em se sentir magoada e mereço sua raiva. Mas, Sofia, desde que nos conhecemos eu mudei. Quero ser melhor por você e por Luna. Farei o que for preciso para reconquistar seu perdão. Sofia balançou a cabeça, a expressão cheia de exasperação. É tarde demais para isso, Victor. Eu te deixei entrar na minha vida e na da minha filha, porque acreditei que você era diferente. Mas no fim, você é igual a todo mundo que eu já conheci. Ela se levantou, deixando-o sozinho à mesa, esmagado pelo peso da culpa e do arrependimento. Victor sabia que palavras não mudariam nada. Precisava fazer algo mais, algo que mostrasse de verdade sua determinação e compromisso em consertar as coisas. Nos dias seguintes, Victor tomou uma decisão. Começou a procurar pessoas que, como Sofia, haviam sido afetadas pelo fechamento da fábrica. Viajou para a cidade onde ficava a fábrica e conversou com ex-funcionários, ouvindo suas histórias e as dificuldades que enfrentaram. Era doloroso confrontar as consequências de suas decisões impessoais, mas sabia que precisava encarar a realidade que criara. Depois de ouvir dezenas de histórias, Victor decidiu criar um fundo de apoio para os ex-funcionários da fábrica, destinando uma porção significativa de sua fortuna para ajudar suas famílias e criar novas oportunidades para eles. Sabia que isso não consertaria o passado, mas era um primeiro passo para mostrar que estava genuinamente comprometido com a mudança. Quando Victor voltou para casa, Sofia ainda o evitava, mas ele estava determinado a falar com ela. Uma noite, enquanto Sofia terminava de colocar Luna para dormir, Victor a esperou na sala de estar. Assim que ela entrou, chamou-a, a voz calma, mas firme. Sofia, sei que você está magoada, mas preciso te contar o que andei fazendo. Tenho tentado consertar as coisas. Ela cruzou os braços, cética. E como exatamente você planeja consertar o passado, Victor? Com dinheiro. Isso não vai desfazer o que você fez. Eu sei que não vai, disse ele, mantendo a compostura. Mas eu fui até lá. Falei com os ex-funcionários, ouvi o que passaram e estou criando um fundo para ajudá-los a reconstruir suas vidas. Sei que isso não apaga o que fiz, mas é minha forma de tentar compensar a dor que causei. Sofia o observou em silêncio, surpresa pela sinceridade e compromisso em suas palavras. Mesmo com a ferida ainda fresca, viu um vislumbre de remorso genuíno nos olhos de Victor. Por mais que não quisesse admitir, o esforço dele para reparar o passado começou a corroer sua raiva, deixando uma incerteza quieta. Naquela noite, enquanto Victor ficava na sala de estar, Sofia voltou para o quarto com o coração dividido. Não conseguia se forçar a perdoá-lo ainda, mas também não podia ignorar que ele parecia sincero em sua tentativa de mudar.
Os meses que passaram juntos revelaram um lado de Victor que parecia distante do homem que fechara a fábrica. Mas o peso do passado ainda se erguia como uma barreira difícil de superar. No dia seguinte, Sofia decidiu falar com ele de novo. Encontrou-o em seu escritório, concentrado em algumas anotações. Hesitou por um momento antes de falar, mas sabia que precisava de respostas. Victor, começou, chamando sua atenção. Ouvi o que você disse sobre o fundo de apoio. Sei que está tentando consertar, mas ainda é difícil para mim entender. Ele a olhou com expressão séria. Sofia, sei que talvez nunca mereça seu perdão, mas quero que saiba que farei o que for preciso. Estou disposto a mudar toda a minha vida, se for o que precisa, para construirmos algo real entre nós. Ela o observou em silêncio, absorvendo cada palavra. Mesmo com a dor não desaparecida, via um homem diferente à sua frente. Talvez o Victor que estava ali realmente estivesse mudando. Não sei se consigo te perdoar, Victor, mas talvez possamos ver no que dá, disse suavemente. A resposta cautelosa de Sofia deu a Victor um vislumbre de esperança. Sabia que o caminho à frente seria longo e que reconquistar seu perdão não seria fácil, mas estava preparado para enfrentar qualquer desafio para provar que merecia uma segunda chance. Antes que pudessem continuar a conversa, a porta do escritório se abriu de repente e Diego entrou com o mesmo sorriso sarcástico de sempre. Ah, então vocês dois ainda estão aqui, aconchegados? Victor franziu a testa, surpreso com a interrupção. Diego, agora não é uma boa hora. Diego ignorou a tensão no ar, olhando para Sofia com diversão. Então, Sofia, Victor te contou sobre a grande aposta? Sofia olhou confusa, virando-se para Victor, que sentiu uma onda de pânico subir. Diego, pare! Mas Diego riu, continuando como se não tivesse ouvido. Viu, Victor e eu apostamos uma fortuna sobre se ele conseguiria casar com você. 2 milhões, na verdade. Ele não te contou? Que pena. Achei que vocês dois estavam virando um casal de verdade. A expressão de Sofia mudou para uma mistura de choque e dor. Ela recuou, sentindo o chão desabar sob seus pés, enquanto encarava Victor, esperando que ele negasse. Mas o silêncio dele confirmou tudo. É verdade? Perguntou a voz trêmula. Sofia, eu... No início era uma aposta, mas mudei. Comecei a me importar de verdade. Tentou explicar, mas suas palavras soaram vazias. Ela recuou, o olhar devastado. Primeiro você destruiu minha vida com aquela fábrica e agora descubro que nosso casamento foi só uma aposta. Sofia saiu do quarto em lágrimas e Victor sabia que naquele momento poderia ter perdido tudo de uma vez por causa de suas próprias mentiras. Sofia saiu da mansão com o coração despedaçado. A revelação de Diego foi a gota d'água em um poço já cheio de dor e traição. Para ela, cada momento passado com Victor agora parecia construído sobre uma mentira. Não só ele arruinara seu passado, mas a enganara de novo, prometendo amor e mudança enquanto seu casamento não passava de um jogo. Uma aposta para o entretenimento e orgulho dele. Victor ficou parado enquanto Sofia desaparecia na noite, cada passo dela ecoando seu fracasso. Queria correr atrás, explicar, dizer o quanto mudara e que a aposta não significava nada depois que a conhecera de verdade. Mas as palavras pareciam fracas, incapazes de desfazer a verdade brutal que ela acabara de descobrir. Nos dias que se seguiram, Sofia manteve distância, ignorando toda a tentativa de Victor de contatá-la. Precisava de tempo para processar, para entender como confiara e se abrira para alguém que nunca merecera sua confiança desde o início. Seu coração ainda doía pela fábrica. Agora carregava o amargor de saber que cada gesto de afeto de Victor poderia ter sido só mais um passo em uma aposta. Enquanto isso, Victor estava devastado. A mansão, outrora símbolo de seu sucesso, agora parecia vazia. Cada canto ecoava a ausência de Sofia e Luna. Toda mensagem que deixava no telefone de Sofia ficava sem resposta. Sabia que precisava de algo muito mais significativo que um pedido de desculpas para alcançá-la de novo.
Determinado a reconquistá-la, Victor procurou uma forma de provar que seus sentimentos eram reais. Em vez de recorrer a dinheiro ou poder, decidiu se desfazer do que mais importava, sua empresa. Percebeu que, para merecer uma chance com Sofia e Luna, precisava romper com tudo o que o ligava ao homem que fora. Passou dias em negociações quietas com investidores e assessores, enfrentando perguntas e pressões, mas se manteve firme. Finalmente, quando as transações foram concluídas, ele era só Victor, sem empresa, sem status. Queria mostrar a Sofia que sua vida não precisava mais girar em torno de poder e prestígio, que estava disposto a recomeçar ao lado dela. Com os papéis assinados, dirigiu-se à casa de uma amiga onde sabia que Sofia e Luna estavam hospedadas. Sentia o peso do momento e esperou nervosamente enquanto ela decidia se falaria com ele. Finalmente ela apareceu à porta, o rosto marcado por cansaço e desconfiança. Sofia, sei que você pode não acreditar em mim, mas vim te dizer algo importante, começou, incapaz de olhar diretamente nos olhos dela. Eu vendi a empresa. O lugar onde tudo começou, onde tomei a decisão de fechar a fábrica. Não faço mais parte disso. Ela o olhou surpresa, hesitante. Victor, eu não entendo. O que isso muda? Você acha que, ao se livrar de tudo, as mentiras vão sumir? Não, Sofia, sei que isso não apaga o que fiz, respondeu a voz tremendo. Mas percebi que não podia estar com você enquanto ainda estivesse preso àquela vida. Quero que saiba que hoje, minha prioridade é você e Luna. Estou disposto a construir algo real, algo limpo, mesmo que tenha que recomeçar do zero. Sofia ouviu atentamente, os olhos cheios de dúvida e um vislumbre de esperança. Respirou fundo, as emoções misturadas com cautela. Você teve todas as chances de ser honesto desde o início. Toda promessa, toda palavra de afeto parece vazia agora. Victor assentiu, aceitando a dura verdade de suas palavras. Sei que talvez nunca mereça seu perdão, mas estou disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Acredite em mim, Sofia. Mudei, e essa mudança é por você, por Luna, porque entendo o que realmente importa. Ela o olhou em silêncio, pesando a sinceridade em seu rosto. Parte de Sofia ainda o amava, mas a traição era um fardo pesado. Precisava de tempo e espaço para decidir se queria abrir o coração para ele de novo. Naquela noite, depois da longa conversa, Sofia voltou para dentro enquanto Victor, sentindo uma mistura de alívio e medo, retornava para casa. Sabia que fizera tudo o que podia até aquele momento. A decisão agora cabia só a Sofia e sua capacidade de perdoar. Nos dias seguintes, Victor manteve distância, mas continuou enviando mensagens ocasionais para Sofia, sempre cuidadoso e respeitoso com o espaço que ela pedira. Não a pressionava. Em vez disso, decidiu que, enquanto esperava, reconstruiria sua vida com os valores que ela lhe ensinara: simplicidade, empatia e honestidade. Finalmente, após semanas de reflexão, Sofia o procurou. Concordou em se encontrar para uma última conversa. Sentados juntos, ela o olhou e disse calmamente: Não vou fingir que o que você fez não me magoou. Sei que está tentando, Victor, e vejo que mudou. Mas para mim, reconstruir essa confiança vai ser um processo longo e difícil. Eu aceito, respondeu, a voz firme. Estou disposto a esperar o tempo que for preciso, porque pela primeira vez sinto que encontrei algo real e não vou desistir disso. Sofia assentiu, lágrimas ameaçando cair. Apesar de todas as dificuldades, decidiu dar uma chance ao homem que Victor estava se tornando, não pelo que ele tivera, mas por quem era agora, finalmente mostrando que podia mudar. Sofia se sentia dividida entre o amor que desenvolvera por Victor e o peso das feridas que ele causara. Decidira dar-lhe uma chance, mas sabia que não seria fácil reconstruir a confiança. Desde a última conversa, Victor mostrara paciência e sinceridade, mas Sofia entendia que precisaria de mais que gestos para acreditar de novo. Cada passo seria lento e qualquer erro poderia desfazer o progresso. Victor compreendia que não podia apressar o processo,
Mantinha contato frequente, cuidava das pequenas necessidades de Sofia e Luna e mostrava preocupação genuína por ambas. Sofia notava que ele estava tentando de verdade, mas as dúvidas sobre a aposta e as mentiras ainda a assombravam. No fundo, temia que tudo fosse temporário. Só mais uma promessa que Victor não conseguiria cumprir. Algumas semanas depois, Victor convidou Sofia e Luna para um passeio no Parque da Lagoa, um lugar que descobrira perto da cidade. Planejou um piquenique simples, com comida que preparara ele mesmo, algo que sabia que Sofia apreciaria. Quando chegaram, Sofia ficou surpresa com a simplicidade do momento, tão diferente do estilo extravagante que conhecera em Victor. Ver esse lado mais humano dele trouxe uma nova perspectiva e, por um breve instante, sentiu-se leve, quase esquecendo as cicatrizes. Enquanto Luna corria e brincava com a bola, Victor e Sofia sentaram em um banco, observá-la. "Obrigado por vir", disse ele, quebrando o silêncio. "Sei que está sendo paciente comigo." Ela sorriu levemente, ainda cautelosa. "Estou só tentando entender o que realmente mudou, Victor. Mas tenho que admitir, desde que você... desde que se livrou da empresa, vi um lado seu que não conhecia." Victor assentiu, os olhos fixos em Luna enquanto ela brincava. "Percebi que aquele mundo, com toda a riqueza e jogos de poder, não me trazia felicidade. Você e Luna trouxeram algo real para a minha vida. Entendi que preciso de muito menos para ser feliz." Sofia ouviu, e aos poucos sentiu o peso de suas mágoas aliviar. A autenticidade nas palavras de Victor era clara, e ela começou a acreditar que talvez, só talvez, ele estivesse dizendo a verdade dessa vez. Durante o passeio, Victor sugeriu um jogo simples de adivinhação para fazer Luna rir. Enquanto Sofia observava a interação deles, viu o quanto ele era genuíno com a menina. Luna irradiava alegria, e com cada sorriso da filha, Sofia sentia algo dentro dela amolecer. Era como se o Victor que conhecera no início, o homem arrogante e egocêntrico, estivesse desaparecendo, dando lugar a alguém muito mais humano. No fim do dia, quando estavam prontos para voltar para casa, Luna adormeceu no banco de trás do carro. Victor dirigia calmamente e olhou para Sofia. "Sei que isso foi só um dia e não apaga nada do que fiz, mas espero que possa ser o início de algo novo entre nós." Ela respirou fundo, pensando em tudo o que passaram. "Não posso prometer que será fácil, Victor, mas se você continuar assim, talvez um dia eu consiga confiar de novo." Ele assentiu, sentindo um alívio gentil, como uma pequena luz no meio de uma longa escuridão. Sabia que o perdão de Sofia seria uma jornada lenta e difícil, mas a resposta dela significava que ainda havia esperança. As semanas seguintes foram um processo gradual de redescoberta. Sofia permaneceu cautelosa, mas lentamente os momentos com Victor e Luna começaram a encher sua vida com mais leveza. Começaram a se encontrar regularmente, e cada dia revelava mais da nova pessoa que Victor se esforçava para ser. Ele compartilhava planos simples, falava sobre o trabalho voluntário que iniciara com famílias na cidade e mostrava interesse genuíno nas atividades escolares de Luna. Sofia via que ele estava comprometido em mudar, e isso fazia uma enorme diferença em seu coração. Ainda se lembrava da traição e da aposta, mas as ações consistentes de Victor pareciam gradualmente dissipar aquela dor. Ele estava se tornando o pai presente que Luna nunca tivera e o homem que Sofia sempre quisera. Embora achasse impossível encontrar, finalmente, em uma noite calma, enquanto estavam juntos na casa dela, Sofia decidiu que era hora de dizer algo que guardava desde o início dessa segunda chance. "Victor", começou com um olhar hesitante, "quero que saiba que ainda dói o que você fez com a fábrica, a aposta. Não é algo fácil de esquecer." Ele a olhou em silêncio, o coração pesado, mas ela continuou respirando fundo. "Acredito que você está mudando, e apesar de tudo, estou disposta a tentar.
Só preciso que você seja sincero de agora em diante. Não aguento outra decepção. Não posso deixar Luna passar por isso de novo. Victor pegou a mão dela emocionado. Sofia, prometo, nada será como antes. Estou aqui por vocês duas, e isso nunca vai mudar. Ela sorriu tocada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia confiar de novo. Não era um perdão total, mas era um começo, uma possibilidade real de reconstrução. Sabia que ainda haveria desafios à frente, mas estava disposta a enfrentar a jornada ao lado de Victor, confiando que o homem à sua frente era sincero e determinado a provar seu valor. O novo começo entre Victor e Sofia foi construído com cuidado, com cada conversa e cada ato de bondade. Semanas viraram meses, e durante esse tempo, o relacionamento deles amadureceu de forma genuína. Sofia ainda guardava algumas reservas, mas as demonstrações sinceras de Victor, seu apoio e presença constante, ajudaram-na a confiar mais e mais. Luna, por sua vez, já via Victor como parte de sua vida e mal escondia o quanto gostava dele. Com o tempo, Victor se tornou uma figura paterna sólida para a menina. Alguém que ela sabia que estaria lá para apoiá-la em tudo. A confiança entre ele e Sofia foi construída devagar. Victor respeitava os limites de Sofia, cuidadoso para não prometer mais do que podia cumprir, sempre mostrando seu compromisso através de ações. Ele se dedicou ao fundo de apoio para os ex-funcionários da fábrica, participou ativamente das necessidades escolares de Luna e investiu seu tempo em atividades que traziam propósito e significado à sua vida. Suas conversas com Sofia se tornaram mais profundas e honestas, e finalmente ele se sentia em paz com a simplicidade que outrora resistira. Em uma noite fria de dezembro, Victor convidou Sofia e Luna para um jantar de Natal em sua casa, que agora era muito mais modesta depois de vender a empresa. A mesa estava posta de forma simples, mas a alegria e a paz no ar tornavam o encontro especial. Luna, com seu entusiasmo infantil, abriu o primeiro presente rindo e correndo pela casa, enquanto Victor e Sofia observavam, sorrindo. Sofia olhou para Victor, o calor do momento iluminando seu rosto. Esses meses foram bons, Victor. Acho que construímos algo real, algo que nunca pensei que pudesse existir. Ele sorriu, pegando a mão dela por cima da mesa. Sofia, nunca estive tão feliz. Tudo o que pensei que precisava foi substituído por isso. Por você, por Luna, pela nossa vida juntos. Obrigado por me dar essa segunda chance. Ela suspirou, sentindo a emoção de suas palavras. Você me mostrou que a mudança é possível, Victor. E acredito que hoje você é o homem que merece estar ao nosso lado. Passaram a noite conversando sobre o futuro, compartilhando sonhos e planos para uma vida simples, mas significativa. Victor contou sobre um projeto comunitário que planejava investir, algo que queria iniciar para ajudar famílias em dificuldade, inspirado no que aprendera com Sofia e Luna. No início do ano seguinte, Victor deu um passo importante e inesperado. Propôs casamento a Sofia, dessa vez de forma verdadeira e honesta. Pediu sua mão em uma pequena cerimônia, cercado por amigos e familiares próximos, onde se comprometeu de coração aberto a ser o parceiro e pai que Sofia e Luna mereciam. Enquanto trocavam votos, Victor olhou para Sofia e soube que, dessa vez, seu compromisso não era movido por orgulho ou competição, mas pelo amor genuíno que sentia. Sofia aceitou, sorrindo com lágrimas nos olhos, sabendo que, depois de tanto sofrimento, finalmente encontrara alguém que a entendia e valorizava de verdade. Sentia-se pronta para recomeçar, livre das sombras do passado e com esperança sincera para o futuro. A vida dali em diante foi marcada por pequenos momentos de felicidade genuína. Victor continuou seu trabalho no projeto comunitário, enquanto Sofia se dedicava a ajudar outras mulheres que, como ela, enfrentaram dificuldades. Luna, agora cercada de amor e estabilidade, crescia feliz, sabendo que tinha uma família que a apoiava em tudo. Um ano após o casamento, Sofia e Victor receberam uma notícia que os comoveu profundamente. Esperavam um bebê.
A chegada desse novo membro trouxe ainda mais alegria ao casal. Para Victor, era a realização de um sonho que nem imaginara. No momento em que segurou seu bebê pela primeira vez, lágrimas de felicidade escorreram por seu rosto. Sofia, emocionada, observou a ternura com que ele segurava a criança, sabendo que sua família estava finalmente completa. Sofia sabia que, depois de tanto sofrimento, vivia o recomeço que sempre sonhara, para si, para Luna e para a criança que agora tinha com Victor. Essa nova vida, construída sobre sinceridade e amor, era tudo o que ela sempre quisera, e ao lado de Victor sentia-se inteira. Victor apertou a mão dela, sorrindo. Obrigado por acreditar em mim, Sofia, por me dar a chance de ser uma pessoa melhor. Ela olhou para ele, retribuindo o sorriso. Obrigado por provar que eu estava certa em acreditar. Enquanto caminhavam juntos, agora como uma família unida e completa, Victor sabia que a aposta, o orgulho e o dinheiro haviam sido substituídos por algo infinitamente mais valioso: o amor verdadeiro e a certeza de um recomeço. Sofia fez a coisa certa ao perdoar e confiar em Victor de novo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Adoraríamos saber o que você acha. Sua opinião é muito importante para nós. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas como essa. Obrigado por assistir.